boa tarde para todos vocês. Boa tarde. Deus nos abençoe, Boa tarde. nos guarde, nos proteja. Ô, tia Glata, tá gravando. Então, vamos lá. É o nosso livro de história. Pegue seu livro de história, fazendo um favor. Livro. Livro de Deixa eu história. ler. Hoje Que nós vamos página? ver da página 205 a 207. Página 205 a 207. Eu postei lá na plataforma para vocês uma atividade, ok? Ô, tia. Depois que terminar a aula, vocês acessem a plataforma, que vocês vão ver a atividade, o que é que vocês precisam fazer e o dia que vocês precisam entregar. Combinado? Ô, tia. Oi, meu bem. A 205 a gente já fez. Isso, hoje nós vamos começar por ela, porque nós vamos rever alguns pontos da nossa aula passada, certo? A nossa aula, né, ela vai ter agora a duração até às 16h10. Esse momento é o referente ao terceiro horário, certo? Então, vamos lá. Página... Oi, tia. Oi. Por que a tia Isabelle não veio hoje? Oi? Por que a tia Isabelle não veio hoje? Ô, meu bem, a tia não sabe informar, entendeu? Eu vou procurar saber e falo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Página 205 do nosso livro de História. Eu já abri, tia. Nós vamos continuar falando, né? Vivendo em cidades. Semana passada nós vimos que as cidades, elas não permaneceram da mesma forma de quando elas surgiram, né? As cidades, elas cresceram, as cidades se transformaram. Semana passada nós analisamos essa imagem aqui, que é da cidade de Ribeirão Preto, lá em São Paulo. Foi tirada ano passado, 2019. Aí nós falamos, né? Vocês foram falando que essa cidade é cheia de prédios, prédios luxuosos. Em uma outra parte, né? Nós temos casas, nós temos o quê? Uma movimentação nas ruas, algumas áreas verdes. Isso foi o que nós falamos semana passada, né? E nós falamos também, vocês deram a opinião de vocês, que as cidades, elas não permaneceram da mesma forma, elas se transformaram e continuam se transformando diariamente, não é verdade? Então, agora nós vamos para a página 206. Vamos lá? 206. Nós vamos entender história agora, onde vai falar da transformação da cidade e do modo de vida de seus habitantes. As cidades, elas se transformaram, certo? Elas não são mais como eram antigamente. As cidades se transformaram. E o modo de vida das pessoas transformaram também ou continua do mesmo jeitinho? Houve transformação no modo de vida das pessoas? Como as pessoas vivem? Sim. Sim, não é verdade? Você pode dar um exemplo, Lucas? Você gostaria de dar um exemplo de como se transformou? Olha, as pessoas se transformaram conforme, tipo, mais prédios, mais casas, mais diferentes automóveis. Também eles evoluíram um pouco nas cidades. Isso. Antigamente, as crianças, elas brincavam muito. Vamos ativar os microfones. Antigamente, as crianças brincavam muito nas ruas,
Hoje já não brincam tanto na rua, por causa do quê? Da movimentação dos veículos. As casas, antes elas tinham um quintal enorme. Hoje as casas são construídas, né, no terreno um pouco reduzido, onde o quintal é menor. Não havia tantas pessoas morando em apartamentos, a maioria era casa. Mas hoje, por motivo da transformação das cidades, a cidade precisa de espaço. Aí o que as construtoras fazem? Elas constroem aqueles prédios altos, cheios de apartamentos, e elas ganham espaço para ir construindo mais. Alguém sabe me falar o que é IBGE? IBGE, alguém gostaria de falar? Se você tiver com seu marca-texto aí, você pode ir lá na página 206 e marcar aqui, olha, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ô tio, e quem não tem marca-texto? Marca-texto. Marca-texto, se for preciso um lápis. Tá, microfones. Posso ler Desativando. Tia, Página 206. onde tem que grifar? Começar a 206. marcar onde? Você vai grifar isso aí, ó. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o significado de IBGE. Tia, mas eu já sei o que é IBGE, eu preciso grifar? Ah, seria bom para ficar mais fixado, né? Para quando você for estudar, já está aí marcado no seu livro. O IBGE, pessoal, ele é responsável pela pesquisa, por estudos que são realizados na população. O IBGE, ele realiza um estudo chamado censo demográfico. Alguém sabe me dizer o que é censo demográfico? O censo demográfico é um estudo da população de um país. Então, esse estudo, ele faz uma pesquisa, os funcionários, na verdade, vão até as casas, faz uma pesquisa de quantos habitantes moram nessa casa, se você mora em casa, se você mora em prédio, quantas crianças moram com você, quantos trabalham fora, quanto que você ganha por mês. É um estudo completo. E esse censo demográfico, ele acontece de 10 em 10 anos. Aí você pode me perguntar assim, tia, mas por que eles demoram tanto para fazer o censo demográfico? Justamente, pessoal, por ser um estudo bem detalhado, ele é demorado. Imagine os funcionários, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, os funcionários batem em casa e porta em porta de todas as casas para fazer essa entrevista. Então, eles vêm aqui na cidade Governador Valadares, vão em cada casa, em cada residência e faz uma lista de perguntas que o adulto precisa responder. Aí, eles juntam, né? Eles juntam a pesquisa feita aqui de Governador Valadares com as outras cidades do Brasil todinho, para se ter um relatório. Por isso que é demorado. Então, o censo demográfico, ele acontece de 10 em 10 anos. Eu gostaria que o Lucas lesse para mim aí o primeiro parágrafo aí da página 206.
Pode ser, Lu? Ué, tá magrinha. Pode. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, existe uma tendência de crescimento do número de habitantes no Brasil. Na época, a cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, tinha cerca de 604 mil pessoas. A maioria dessas pessoas vivia em área urbana e uma pequena parte na área rural. Isso. Agora desativa o microfone, Lucas. O Lucas acabou de ler aí que o censo demográfico realizado na cidade de Ribeirão Preto em 2010 constatou que tinha cerca, aproximado, não é exato, 604 mil pessoas na cidade de Ribeirão Preto. A maior parte dessas pessoas viviam em área urbana. O que é área urbana, pessoal? Área urbana. Área urbana é um lugar onde não tem animais, é uma área rural, não é uma área rural, é uma área onde tem prédios, casas, ruas. Cidades, não é verdade? As cidades são a área urbana. E, então, quer dizer, dessas 604 mil pessoas que viviam em Ribeirão Preto, isso em 2010, a maior parte dessa população, ela vivia na área urbana e a menor parte vivia na área rural. Segundo o IBGE, a maior parte da população brasileira vive em áreas urbanas. Segundo o IBGE, pessoal, a maior parte da população do Brasil vive em áreas urbanas. Lê para mim, Júlia, o terceiro parágrafo aí, onde fala antigamente. Fazendo favor. Desativa seu microfone. Deixa eu ler, tia. Depois da Júlia você lê, tá, Rian? Antigamente, a realidade brasileira era diferente. A maioria da população vivia em áreas rurais. Somente a partir de 1970, a população urbana superou a rural. Isso. O que a Júlia acabou de ler aí agora foi o que nós falamos no início. Antigamente, as cidades, desativando os microfones, as cidades, elas não eram como são hoje. Então, antigamente, as pessoas, elas viviam mais nas áreas rurais do que nas áreas urbanas. Só em 1970 que esse número mudou. Então, vamos resumir, recapitular. Até o ano de 1969, a população se concentrava mais nas áreas rurais. Só que a partir de 1970, isso mudou. As pessoas começaram a sair das áreas rurais e ir para a cidade. Aí o número de pessoas da cidade aumentaram e o número de pessoas na área rural foi diminuindo. Quando a pessoa sai da área rural e vai para a cidade, qual é o nome desse processo, desse movimento? A saída da área rural para a cidade é chamado de como? Migração? Não, migração, pode ser, porque houve um deslocamento, mas tem um nome específico. Êxodo rural. O êxodo rural é a saída das pessoas da área o quê? Rural para as cidades. Então, em 1970, isso mudou. As cidades começaram a ser mais povoadas e as áreas rurais teve o quê? O que aconteceu?
Quem pode me falar? Houve uma diminuição das pessoas na área rural. Rian, lê para mim agora esse parágrafo aí. Observe. Observe na linha do tempo a seguir. Como a população brasileira vem crescendo, conforme a demonstração da quantidade de habitantes em números aproximados. Isso aí, olha. Nós vamos ver agora uma linha do tempo. Nós temos o ano, isso aí é relacionado à população brasileira. No ano de 1900, a população brasileira, 17 milhões. Estão acompanhando? No ano de 1920, a população brasileira já era 30 milhões de pessoas. Olha o aumento que teve. No ano de 1970, a população já passou para 70 milhões de pessoas. 1991, a população brasileira passou para 145 milhões. Ô, tia! E no ano de 2010, a população passou para 190 milhões de pessoas. Oi, quem pediu para falar? Eu, o Rian. Oi, Rian. Ô, tia, minha avó nasceu em 1970. É? Pois Uhum. é. Então, vocês viram, pessoal, como teve um aumento da população? De anos, olha, de 1900, começou aqui, 1900, com 17 milhões de habitantes. O último censo foi em 2010. 190 milhões de habitantes. Houve um crescimento enorme da cidade, sim ou não? Sim? A Lara Sim. pode falar? Pode falar, Lara. Não, tia, não era nada, não. Então vamos prosseguir. Então, pessoal, nós vimos que censo demográfico é um estudo da população de um país. Né? No caso, nós brasileiros, o censo demográfico estuda a população brasileira. Ele quer saber a quantidade de habitantes, como moram esses habitantes, quantas crianças, não é verdade? E outras informações. E, geralmente, essa pesquisa é realizada a cada 10 anos. Nós vamos agora realizar essa atividade de número 1 aí. Vamos lá? Todos estão com lápis? Lápis, borracha e livro? Eu vou ler. E quem quiser falar, vai ir falando um de cada vez, ok? Aí depois nós vamos registrar no livro. Houve um grande crescimento da população brasileira entre 1900 e 2010. Olha, 1900 a 2010, houve um grande crescimento da população. Na sua opinião, que impactos as cidades sofreram com esse aumento? A população aumentou demais, não aumentou? Nós vimos aí nessa linha do tempo, certo? Como que as cidades sofreram com esse aumento? Alguém sabe me falar? Tia, também teve mais poluição por carros e fábricas. Sim. Isso tudo fez parte, né, do aumento dessa população. Melhores condições de vida, aí criação de fábricas. Que impacto as cidades sofreram?
Com a população aumentando, pessoal, do jeito que aumentou de 1900 para 2010, as cidades elas precisaram o quê? Criar mais escolas, mais hospitais, não é verdade? Mais postos de saúde, a coleta de lixo, teve que aumentar a coleta de lixo, o tratamento de esgoto. E além do sofrimento que as cidades, né, tiveram também, sofrimento não, o impacto, né, que as cidades tiveram foram o aumento de fluxo de pessoas e veículos nas ruas. Antigamente você não via tantos veículos nas ruas, nem motos. E hoje, o aumento, o fluxo desse veículo, né, nas ruas é um impacto do crescimento da população. Alguém quer falar a sua resposta aí? Caleb, quer falar a sua? Marco Antônio, que gosta de falar também. Ian. Tia, Oi. criar mais fábricas, criar... Oi. Então, Posso falar, tia? Pode falar. Criar mais fábricas, criar mais hospitais, ter mais supermercados. Isso aí, Azaf. Ô, tia! Muito bem, Azaf, a sua resposta está certa, né? Ô, tia! Só um minutinho, Rian. Então, houve essa necessidade dessa criação de mais fábricas, mais supermercados, mais escolas, hospitais. Oi, Rian, agora você pode falar. Ô, tia, tem aquele trabalho que você falou que era para imprimir as fotos da nossa cidade de antigamente e agora de hoje em dia? Sim. É para imprimir, tirar foto para mandar para a plataforma para você ver? Sim. Tia. Vamos lá, alguém mais? Tia. Oi, Lucas? Eu quero falar. Então fale. Criação de fábricas, mais escolas, mais hospitais, a coleta de lixo, veículos nas ruas, tratamento de esgoto, mais movimento e mais prédios. Isso aí. Alguém mais quer compartilhar a resposta? Não? Eu quero, tia. Então vamos, Lara. Criar mais escolas, hospitais, prédios, coleta seletiva, ter mais supermercados, muitas pessoas, muitos automóveis. E tá bom. Foi com isso, cara. Isso aí. Todos conseguiram participar ou realizar essa atividade? Podemos ir para a segunda? Sim. Agora vamos para a página 207. 207. A última. Desativando os microfones. Vamos lá, eu vou ler. Depois que eu ler, se você quiser compartilhar a sua resposta. Estudos indicam que futuramente haverá uma diminuição da população no Brasil, com o seu envelhecimento. Como as cidades podem se preparar para essa mudança? O que poderia ser feito para melhorar o atendimento da população? Então, aí, pessoal, na questão 2, nós estamos vendo que estudos indicam que no Brasil haverá uma diminuição da população. Por quê? Essa população ela vai envelhecer. E com o envelhecimento da população, como nós somos seres vivos, os seres vivos passam por etapas, né? Eles nascem, eles crescem, eles reproduzem, eles envelhecem e eles morrem. Então, a população ela vai diminuir porque ela vai envelhecendo e com esse envelhecimento vem as mortes. Só que como que as cidades elas podem se preparar
para quando chegar essa mudança? O que a cidade pode fazer para melhor atender essa população de idoso? Porque nós sabemos que todos nós vamos envelhecer um dia, não é verdade? A nossa hora vai chegar. Nós vamos envelhecer. E o idoso, pessoal, ele necessita de um atendimento hospitalar. Ele também necessita de áreas de lazer. Então, penso eu que as cidades, não é verdade? Elas têm o quê? Que se preparar, criar hospitais para melhor atender esse público idoso. Asilos. Né? Os asilos, Lara, isso aí para aquele idoso que não tem família, não é verdade? Um asilo, se ele for bem adequado, for bem cuidado, bem estruturado. Por quê? O idoso, pessoal, ele precisa de um atendimento médico. Às vezes, se ele tiver um atendimento médico legal, bacana, ele não vai morrer com facilidade. Então, as cidades precisam de se preparar, construindo, né, hospitais para esse público, áreas de lazer. Porque, às vezes, as cidades pensam assim, na população mais nova, na pracinha, e vai colocando aqueles aparelhos de exercício. Posso falar, tia? Sim, deixa eu só concluir aqui, tá bom? Então, áreas de lazer para o idoso. Não é porque o idoso está velhinho que ele não pode ter um lazer. A mente dele precisa de um lazer. As cidades também precisam realizar campanhas de respeito ao idoso, que a gente sabe que tem muitas pessoas, o quê? Que elas não respeitam os idosos, de maneira alguma. Pode falar, Lucas. Minha resposta é mais medicamentos, mais hospitais, um centro de atenção para idosos, mais companhia e mais alimentação saudável. Alguém mais quer compartilhar? Ô, tia, eu posso falar? Sim, Rian. Mas não é a resposta. Tipo, igual esse coronavírus, as pessoas, tipo, essas pessoas que trabalham de construir casas, eles estão construindo e ainda tá levando as pessoas que passam mal para, tipo, o cruzeiro, pros prédios. Aham. E a gente sabe que os idosos, na verdade, são os que são áreas de risco. Eles precisam de um cuidado maior. Alguém mais gostaria de compartilhar a sua resposta? Podemos ir agora para o número 3? Sim. Então, o número Sim, tia, pode ir para o número 3. Então, Pode ir para o número está falando 3, assim, turma. A maior parte da população vive nas áreas urbanas da cidade. Quer dizer, a maior parte da população vive nas cidades, certo? Nós vimos isso. De que forma essa concentração de pessoas nas cidades podem alterar o espaço e a ocupação dessas áreas? Se a maior parte das pessoas vivem nas cidades, de que forma essa ocupação nossa na cidade pode alterar a ocupação e o espaço dentro da cidade? E aí, quem consegue dizer? Quem quer compartilhar? Tia, falta 6 minutos para sua aula acabar? Sim, Rian. Então, pessoal, já que as pessoas se concentram mais nas cidades, como que isso vai alterar o espaço? A gente vê nas cidades, né, a construção de muitos prédios de apartamentos.
com quintais reduzidos e grande concentração de pessoas. É isso que nós vimos muito hoje, vamos colocar na nossa cidade, Governador Valadares. Foi dessa maneira que o espaço e a ocupação das cidades, né, elas tiveram o quê? As suas mudanças. Porque já que as pessoas estão concentradas aqui nas cidades, então houve grande crescimento na área da construção de prédios com apartamentos. As casas hoje são os quintais bem reduzidos. Não tem mais aquelas casas. Existem, sim, existem. Mas hoje mesmo, quem quiser comprar casa, vai encontrar uma casa com um quintal reduzido. Vai encontrar muito apartamento que não tem quintal nenhum. Porque a população foi crescendo, a cidade foi crescendo, e com isso o espaço da cidade acabou reduzindo. Eu vou dar um exemplo. A minha avó, ela morava, né, porque ela já faleceu, ali na rua Mato Grosso, no bairro de Lourdes. A casa dela, pessoal, é no fundo e na frente tem um quintal enorme que dá para construir umas 3 casas. Desculpa. Hoje em dia, a gente já não acha mais casa para comprar do estilo da minha avó, ou lotes naquele tamanho. Às vezes, para você comprar Por quê? Porque eles estão fazendo tudo mais reduzido. As casas mais novas agora, a maioria delas tem uma garagem na frente e um pequeno quintal atrás. Justamente por causa desse espaço que foi preciso ser ocupado pela população. Entenderam, sim ou não? Alguém Sim. gostaria de compartilhar a sua resposta? Eu quero compartilhar. Então, vamos lá. Lucas falou. Depois do Lucas, outro colega pode compartilhar a resposta. Vamos lá, Lucas. Vai diminuir o espaço, vai diminuir os lugares onde o sol bate. Hoje eu não tive muita ideia nisso daí, não. Ok. Aí você vai completar, né? Que houve um crescimento na construção de prédios, de apartamentos, né? Quintais reduzidos. Alguém mais gostaria de falar? Sim ou não? Ô, tia, eu não entendi a 3, não. A 3, Lara. A 3 ela nos perguntou assim, como as pessoas estão concentradas na cidade, como que ficou a ocupação da cidade, o espaço da cidade? A cidade precisou se organizar na questão do espaço. As novas construções hoje são de prédios com apartamentos que não têm quintal, ou casas com quintais pequenos. Precisou de fazer toda essa adaptação na construção das casas e dos prédios. Nós não conversamos lá na sala de aula que a cidade precisou fazer o quê? Desmatar a área verde. Antigamente tinha muita área verde na cidade e hoje já não tem mais. Por quê? As pessoas precisam construir, porque a população vai crescendo. Vira e mexe, né? A nossa cidade, ela lança um bairro novo. Por quê? A população está crescendo. Essa população ela precisa morar em algum lugar. Entendeu agora, Lara? Aham, tia. Todos conseguiram acompanhar? Sim. Sim. A nossa aula de história Sim, hoje ficou na página 205 até a página 207, questão 3. Eu gostaria que agora você abrisse o seu livro para mim na página 219. 219. Conseguiu?
Consegui. Tia. Tia, 229? 219. 219. Página 219 está lá para casa. Marca aí para mim a questão 1 e 2. Esse vai ser o nosso para casa dessa semana. A questão 1 e 2. Eu já até coloquei lá na plataforma. É só você acessar a plataforma de história que você vai ver essa página. O exercício 1 e 2 você deverá fazer. As respostas deverão ser registradas no caderno. Aí você vai no seu caderno, tirar foto da sua página com as respostas e posta lá na plataforma. Tia. O dia para você postar, até que dia você pode postar, ok? Porque nós faremos a correção dessas atividades na próxima aula de história. Na próxima aula, ao vivo, nós faremos a correção dessa atividade. Ô, tia. Oi, Pedro Henrique. Ô, tia. É pra Vai ter mais fazer alguma aula? para casa é a 1 e 2 ou a 1 até a 4? 1 e 2. A aula já acabou? Ô, tia. Só um minutinho que eu vou falar. Um minutinho, Júlia. Então, pessoal, atividade de número 1 e 2, na página 219. É só você acessar a plataforma que vai estar lá tudo postadinho para você, em todos os detalhes. Agora, tia. Acabou agora, tia. Lucas, calma. Agora, pessoal, a nossa aula realmente ela chegou ao fim. Beijo para vocês. Desejo a vocês um bom final de semana. Tchau, tia. E semana que vem nós estaremos aqui de novo, tá bom? Tchau, tia. Agora você vai ao banheiro beber água. Por hoje você não tem mais aula. Às 14h20 eu vou voltar, porque quem tiver dúvida, né, algum pai, alguma mãe, até mesmo você, aluno, se tiver dúvida, nós iremos conversar sobre as dúvidas. Tia, eu não tenho dúvida nenhuma. Já estou acessando a plataforma, eu já estou realizando as atividades. Então, eu preciso entrar de novo? Não, você não precisa entrar de novo. Você aproveita, vai lá na plataforma,